Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 55. Isaías, o profeta, no Velho Testamento. Isaías 55, nós vamos ler o versículo 8 e 9. É Deus falando um pouquinho com a gente. Deus falando através do profeta Isaías sobre como ele é maior, não é? Como ele é soberano e maravilhoso. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos, quem está falando é Deus, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Bom, esse trecho da palavra, ele deixa claro para você e para mim que os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos, não é? E não sei se você já parou para pensar, os nossos pensamentos de fato são muito pequenos comparados aos de Deus. Você não precisava nem ler isso para a gente saber, né? Se a gente parar e pensar naquilo que a gente imagina para nós, né? Aquilo que nós gostaríamos de usufruir e comparar com aquilo que nós lemos na palavra de Deus, eu não tenho dúvida que a gente vai perceber que existe uma diferença de grandeza muito grande. Uma diferença de grandeza muito grande, né? Mas tudo bem. A questão toda é que nós somos presos a alguns valores e somos presos a alguns conceitos que limitam nosso entendimento do que é grande, do que é bom, do que é alto. E pior ainda, não sei se você já parou para perceber, para pensar, que muitas vezes nós limitamos também a Deus dentro do conceito que nós temos de Deus. A gente acha que a gente sabe como é que Deus pensa, muitas vezes. Muitas vezes a gente se leva a crer que Deus vai fazer aquilo que eu penso, vai fazer aquilo que eu quero, como se a minha vontade fosse a que gerasse em Deus o equilíbrio da vontade dele. Então Deus olha para mim e fala assim, a vontade do John é essa, então eu vou ter essa mesma vontade que ele tem. Infelizmente a gente pensa assim, a gente está errado quando a gente faz isso, porque a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, eles são muito mais elevados. E a gente, muitas vezes, acha que está sendo altruísta quando talvez estejamos sendo egoístas. Talvez o que a gente está buscando e querendo não é para a glória de Deus. Que, aliás, é uma boa pergunta a se fazer. Se o que você e eu buscamos não é para a glória de Deus, é um alerta vermelho aceso na nossa cabeça, porque a vontade de Deus é que através da sua e da minha vida, Ele seja glorificado. Não é o oposto, igual a gente às vezes pensa. Não, Deus vai fazer as coisas para mim, para as pessoas verem como que eu sou isso, como que eu sou aquilo. Gente, nós temos que ter atenção, né? Se o Senhor é Deus, se Deus é o Senhor, se Ele é o grande eu sou, nós somos filhos, amados, queridos, mas também somos instrumentos nas mãos dele. Também somos usados para que ele seja conhecido. E o que a palavra de Deus diz é que diminua eu e que ele cresça. E às vezes a gente tem uma visão tão errada de Deus. Por quê? Porque a gente limita a nossa visão de Deus pelo nível de relacionamento que nós temos com ele. É uma coisa que nós já falamos aqui várias vezes também, né? Se você olha para Deus como o provedor, esse é o Deus que você vai enxergar. E o Senhor é muito mais do que provedor. Ele é provedor? Claro que é. Ele ama dar, ele ama presentear. É o que diz a palavra. Mas além disso, ele é muito mais, né? Se nós não temos um relacionamento de filhos com ele, a gente não vai conseguir entender muito bem a vontade dele. A verdade é essa, né? Ontem nós falamos um pouco sobre o propósito de Deus, né, durante a live,
quer ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. E você e eu somos essa família. Se nós já encontramos com o Senhor, já temos uma nova vida em Cristo Jesus. Não é verdade? A questão é que não dá pra gente conhecer um pedacinho, uma parte de Deus e achar que conhece Deus. E achar que Deus é só isso aqui que eu acho, que eu já experimentei. Né? Porque a gente tem experiências com o Senhor, mas você pode ter uma experiência, uma em seguida da outra, cada uma mais profunda e maravilhosa que a outra, que a gente não vai arranhar nem a superfície daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus pode e faz sobre nós. Basta a gente olhar um pouquinho para a história de Moisés, que conversava com o Senhor, mas não podia vê-lo, por causa da glória de Deus, que era tamanha. E Moisés não chegou nem na superfície, não arranhou a superfície de profundidade de relacionamento. Não que ele não tenha sido um cara muito top e se relacionado de uma maneira que a gente deve sim se espelhar e buscar. Não, mas quando a gente olha a grandeza de Deus, a gente vê que por mais que a gente tenha aqui na Terra essa experiência maravilhosa, a gente ainda precisa muito mais, não é? É como aquele filósofo que quando ele sabe um monte de coisa, a única coisa que ele fica sabendo é que ele já não sabe nada, porque é tanta coisa para aprender, tanta coisa para pensar, tanta coisa para conhecer, não é verdade? Isaías 55:11 diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Deus falando de novo, gente. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então Deus enxerga a você e a mim de uma maneira diferente, porque Ele pensa diferente. E Ele nos convida a cada dia pensarmos mais parecido com Ele. Essa que é a questão. Porque também, cuidado, tá? Cuidado, que aí você fala assim, nossa, Deus é tão inalcançável, inatingível, que aí eu não vou nem tentar. Não é isso que eu tô falando, por favor. Vamos lá. A questão é a gente entender essa grandeza de Deus. Agora, se você tem a oportunidade, tem o convite de uma pessoa extremamente importante, potente, grande, majestosa, de se relacionar com ela, eu não sei você, mas eu não abro mão. Exemplos que eu trago repetidas vezes nas lives e vou repetir hoje. Se a pessoa mais importante da sua área, seja ela profissional, acadêmica, ou aquilo, é uma pessoa do mundo que você mais admire, se a pessoa no mundo que você mais admira te convidar a se relacionar com ela, ser amigo, ser discípulo, ser orientado por ela, você não vai falar assim, você é bom demais pra mim, dá licença que eu vou pegar o meu caminho aqui. Não, a gente quer aprender, a gente quer conhecer, a gente quer saber, a gente quer ter relacionamento, quer amizade, quer intimidade, quer proximidade. Aliás, quem não ia querer uma coisa dessa? Tem gente que paga caro em consultorias, em mentorias e tal. O Espírito Santo de Deus nos chamou, nos chama a termos um relacionamento com esse Deus maravilhoso. E tudo que a gente pensa na nossa mente, a gente sente no nosso coração, e isso vai ser transformado em comportamento. Nós falamos um pouco sobre isso ontem também, não é? E a questão é que a gente tem na nossa vida alguns paradigmas, algumas regras que a gente cria, alguns conceitos que a gente aprende ou de outras pessoas, ou que a gente interpreta, ou que fica meio que subliminar e a gente assume isso como se fosse uma verdade. Alguns paradigmas que a gente precisa mudar, que a gente precisa quebrar, demolir, para a gente conseguir então mudar o nosso pensamento. Sabe, gente, o nosso pensamento talvez hoje esteja melhor do que ontem, e esse é o propósito. Mas amanhã ele tem que ser melhor do que hoje. É constante o crescimento do cristão. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, se nós já tivemos uma experiência de novo nascimento com o Senhor.
Se nós já somos nova criatura com Ele. Mas o primeiro paradigma que eu queria que você parasse para mudar o jeito de pensar. Primeira coisa, ó. Deus não mudou o jeito dele pensar e agir do Velho Testamento para o Novo Testamento. Você já viu que tem gente que vê um Deus no Velho Testamento e vê um Deus no Novo Testamento e isso. Olha só, o que aconteceu no Novo Testamento? Jesus veio, o Verbo se fez carne, né? O Verbo veio e habitou entre nós. Jesus Cristo. Ele nos libertou do poder do pecado e nos fez filhos de Deus, nos deu seu Espírito Santo para a gente estar com Ele. Por quê? Ele, Jesus, revela o Pai a nós. Uma coisa que não aconteceu no Velho Testamento foi essa revelação de Deus. Aliás, se você parar para pensar, é uma coisa meio que gradual. Deus foi se revelando ao homem à medida que o tempo foi passando. À medida que você vai lendo a Bíblia, você vai vendo como Deus se revela. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é, sim, Pai amoroso, mas Ele também é Senhor. Não é verdade? Então, não existe um conflito entre como Deus agia e como Deus age, de como Deus via e como Deus vê, como Deus pensava e como Deus pensa. De forma alguma. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Ora, se quem vê Jesus vê o Pai, tá aí o mesmo Pai do passado, o mesmo Pai que Davi compunha salmos maravilhosos, é o Pai que hoje cuida de nós por meio do Espírito Santo que em nós habita. Jesus ele veio para cumprir a lei, que é outra coisa também que a gente às vezes não entende, né? Ah, porque a lei já não vale nada. Não, a lei vale muito. A lei vale a gente saber que é impossível cumpri-la, que nós não conseguimos cumpri-la. Por quê? Porque o ser humano sem Cristo é simplesmente impossível obedecer. A lei veio para mostrar para o homem o que é o pecado. Porque, aliás, não sei se você sabe, como que você vai ser curado, transformado, melhorado de algo que você acha que não existe, ou de algo que você acha que está tudo bem. Não, já estou bem. Do jeito que eu estou aqui, eu estou bem. Mas você precisa de Jesus. Não preciso não. Eu não sou pecador, não. Então a lei, ela serve para você e eu olharmos para o que o Senhor nos manda e vermos como nós somos pequenos, como nós somos fracos e falhos, porque nós não conseguimos cumprir a lei. E a palavra diz que aquele que não cumpre a lei toda, ou seja, se falhou falhou tudo. E Jesus veio não somente para cumpri-la, mas para mostrar que a coisa é muito mais séria. Porque está escrito, não matarás. Né? E Jesus fala assim, mas se no seu coração você já sentiu o desejo, intentou matar o seu próximo, intentou matar alguém, você já cometeu pecado, você já é assassino, porque no seu coração você concebeu o pecado. A palavra diz, não adulterarás. Mas se no seu coração você cobiçou a mulher do próximo, se você no seu coração concebeu o pecado, qual é a diferença? Jesus ele mostrou que a lei é muito mais séria e muito mais impossível de se cumprir por nós mesmos. Jesus veio para falar assim, vocês sozinhos não podem fazer nada, não é? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E essa é a verdade. No Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus sempre teve o projeto de se relacionar conosco. Sempre teve esse projeto, desde Adão. Lembra de Adão e Eva? O que acontecia todo dia no jardim? Deus vinha para bater papo com Adão e Eva. Oh, coisa boa! Deus vinha para conversar. Moisés, os profetas, o tabernáculo que foi construído para que o povo estivesse mais próximo do Senhor, da presença, da manifestação da presença de Deus. Deus sempre quis ter relacionamento conosco. O que nos afasta desse relacionamento chama-se pecado. Aí é que está. Com o Novo Testamento, nós temos a graça abundante operando sobre nós. A graça que foi derramada sobre nós por meio de Cristo, que por nós morreu
ressuscitou e nos trouxe vida com ele, porque nós com ele morremos e com ele ressuscitamos. A questão toda é que Deus não mudou. Isso que eu queria que você entendesse. Ele é o mesmo. Continua te amando, como sempre amou. Porque antes da fundação do mundo, ele já tinha um amor tremendo sobre você e sobre mim. Jesus veio e revelou a nós os planos de Deus, né? Facilitou o entendimento daquilo que Deus tem para você e para mim. Mas Deus, ele continuou agindo. Ele continua agindo. E nós hoje, no tempo da graça, muitas vezes entendemos tão errado a graça, não é? A gente acha que graça, porque ela é de graça para mim e para você, ela foi de graça. Ela não foi de graça. Ela não é banal. Um alto preço foi pago para que você e eu não tivéssemos de pagar. É graça para você e para mim. Mas para Jesus foi muito caro. Custou o sangue dele. E eu não sei se você entende esse peso dessa graça, não sobre nós, mas como ela foi concebida para você e para mim. Porque você acha que seria tranquilo você assumir a culpa de outras pessoas, ser julgado e condenado e sofrer as consequências que as outras pessoas deveriam sofrer, sendo que você não cometeu nenhum erro? Bom, eu não acho isso fácil, não acho isso leve e não acho isso barato. Esse é o preço da graça, que não foi você e nem fui eu que pagou, mas foi o Senhor que pagou por mim e por você. E essa graça que foi derramada no Novo Testamento, como a gente vê, mas também nós vemos a graça operando no Velho Testamento, é o que Deus hoje quer trazer a você, para que você e eu tenhamos um relacionamento maior com Ele. Mas vamos lá. Você já tem um relacionamento com Deus, então. O Espírito Santo habita em você porque você já é nova criatura. Estou crendo nisso. Se você ainda não tem essa experiência com o Senhor, fale com Ele. Busque relacionar-se com Ele. Decida pela nova vida em Cristo Jesus. E aí, para você entender um pouco melhor sobre essa decisão, quero falar sobre um outro paradigma que é uma coisa também super na moda, se você parar para pensar, viu? O Espírito Santo, ele não te controla, ele não me controla. Ele me ensina, ele me encoraja, ele me guia, ele me capacita, mas ele não pega o meu braço e faz alguma coisa sem o meu consentimento. Esqueça isso. Né? Não adianta você orar e falar assim: Espírito Santo, controla os meus desejos. Ah, Deus, o Pai, Pai, faça isso. Senhor, não permita que eu vá, eu estou indo, Senhor, me segura. Gente, não vamos fazer isso porque não é assim que Deus faz. Deus não trabalha na base de amarrar, de prender, de deixar que você ou eu não façamos aquilo que nós decidimos fazer. Você e eu temos liberdade. A questão é que Deus quer que você e eu usemos a nossa liberdade para obedecer. Que você e eu usemos a nossa liberdade para agir conforme a vontade dele. Mas ele não fez tudo o que ele fez. Ele não derramou sobre nós a graça para que você e eu sejamos robôs. Não. Deus tem para você e para mim liberdade. A maneira que você e eu devemos pensar, né? Deus, eu me rendo a ti. Quem é que se rende? É você que se rende a ele, é eu que me rendo a ele. Não é ele que vem e me trava e vão fazer o que eu quero. Não, não. Deus, eu me rendo a ti. Eu escolho fazer a tua vontade. Essa deve ser a nossa postura diante do Senhor. Mas eu não consigo. É verdade. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Portanto, a nossa oração é: Espírito Santo, me capacite. Espírito Santo, me conduza. Espírito Santo, me guie. Mas ele vai fazer isso? É o que ele quer fazer. De acordo com a palavra de Deus, é o que ele quer fazer. Ele é o consolador, ele é o encorajador, ele é o guia, ele é que intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, que é Deus, habitando em nós. Este Deus habitando em nós é que nos capacita e nos permite
tomar uma decisão pautada nas Escrituras e seguir conduzido por Ele, não empurrado, não puxado, não, conduzido, acompanhado por Ele. Deus não fez robô não, viu gente? Quem faz robô somos nós, é a gente que está aí nessa ideia de ficar criando robôs para automatizar as coisas e tudo, mas não, o Senhor não. O Senhor quer pessoas, quer uma família, né? Espírito Santo é o nosso conselheiro e ele está disponível para nos guiar. Isso é importante a gente lembrar. Isso é um paradigma, talvez eu diria que o mais importante aqui para a gente estar sendo liberto desses conceitos que a gente tem, que a gente traz das influências, né, do passado e tudo mais. Como se a gente estivesse pedindo assim, Senhor, eu estou indo fazer o que eu quero fazer, e se o Senhor não quiser que eu faça, o Senhor me impeça. Ou se o Senhor não quiser que eu faça, o Senhor mude as circunstâncias. Ô, gente, isso é um pouco imaturo, você não acha, não? É tipo aquela criança que olha para o pai e para a mãe com a chave de fenda na mão para enfiar na tomada. Eu acabei de inventar isso aqui, talvez o pai e a mãe já tivessem corrido e pegado a chave de fenda, né? Mas a criança vai fazer uma coisa errada, se ela sabe que não pode, se ela sabe que não deve, ela vai fazer, ela dá uma paradinha, olha para a mãe e para o pai para ver se ela vai ter uma repreensão. Se o pai e a mãe sabem que aquilo ali não vai ser um problema, que não vai gerar grandes danos à saúde da criança, né? Vai só tomar um choquinho, por exemplo, não sei, estou aqui inventando, então se eu estou falando bobeira, você entende só o que eu quero dizer, tudo bem? Mas quando a criança vai e coloca, ela vai sofrer as consequências, o dano do choquinho lá e tal, e talvez ela pudesse pensar assim, poxa pai, mãe, você não viu que eu estava indo, você não me impediu de fazer? Então, talvez esse não tenha sido um exemplo maravilhoso, mas dá pra gente entender que o Senhor não quer que nós façamos. Nós já temos a instrução para fazer ou para não fazer algo. Agora, você pode sim pedir ajuda, você pode e deve se relacionar com Ele, porque Ele te ama e Ele quer se relacionar com você o tempo todo. Um paradigma importante aqui pra gente parar e pensar também, né? A gente acha assim que Deus tem o melhor para mim, mas lá no céu, só no céu. Quando eu morrer, for para a glória, aí lá vai ser tudo. Mas Deus tem o melhor para você e para mim aqui na terra também. O melhor de você, o melhor de Deus para você está nessa terra e não somente no céu. Tá? No céu também, mas não somente no céu. Vamos ver isso? Abra comigo, por gentileza, em Romanos 5:17. Abra sua Bíblia em Romanos 5:17. Romanos 5:17, na nova versão transformadora, diz assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem, olha só, todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Mais um versículo conhecidíssimo para você e eu refletirmos. Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e vai falando, um salmo lindo, maravilhoso. Inclusive temos lives sobre esse salmo, né? Mas no versículo 6 diz assim: certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Está falando aqui da vida, antes do encontro com o Senhor no céu, no paraíso. Em vida. Em vida o Senhor tem bênção para você e para mim. A gente precisa entender que a vontade de Deus, o nosso Pai, para mim e para você também é de nos dar bons presentes. Nós somos filhos. Que pai que não gosta de presentear um filho, gente? Só que Deus não faz isso na base da troca. Deus não faz assim, ó Deus, eu tô aqui, pai, fazendo isso, aí você me dá aquilo. Não é assim que funciona. Não. Deus faz as coisas por nós na certeza que nós somos filhos e filhas dele. É pela nossa identidade com ele. Selados pelo Espírito Santo que nós somos.
E isso só acontece, gente, para quem arrepende e nasce de novo. É para quem é filho. Porque se você não nasceu de novo e se identifica como filho, saiba que você não é filho, não é filha. É o que a palavra de Deus diz. Infelizmente para você, infelizmente para quem pensa dessa maneira, nós temos textos bíblicos abundantes na palavra. Aquele que se arrepende, aquele que obedece os mandamentos de Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, estes são os filhos. Estes são os amigos. Nós precisamos entender que para nós que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo em nós habitando, nós temos sim nesta terra o melhor de Deus para acontecer na nossa vida. E se hoje foi melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor ainda. Mesmo com problemas, mesmo com aflições, o melhor está por vir. Creia nisso, receba isso, é promessa de Deus para nós. Mais uma coisa para a gente encerrar. O melhor de Deus não está no seu passado. Nossa, porque no meu passado eu tive uma experiência fantástica com o Senhor. Eu tive uma... Gente, não sei nem explicar, foi algo fantástico, maravilhoso, isso aconteceu, e foi daquele jeito, e eu tive essa percepção, essa sensação, e eu ouvi isso, e eu vi aquilo. Passou, passado, ótimo, serve para nós sermos edificados como testemunho, maravilha, mas o melhor de Deus está no seu e no meu futuro. A partir do que nós fazemos hoje. Se nós tivemos uma experiência maravilhosa com o Senhor no passado, que ela seja menor do que a de hoje, menor do que a de amanhã. Gente, se a gente não tiver uma vida crescente no Evangelho, a gente vai estar estagnado, ou pior, decrescendo. A vida cristã, ela não para. E Deus tem o melhor para mim e para você. Não já passou, não. No futuro. Jeremias 29, 11 a 13 diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Não é porque eu já te dei no passado, não. É no futuro. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Sabe, gente, 4 paradigmas para a gente refletir, mas tudo se resume a uma questão. Para simplificar, né? É bom a gente dar uma ampliada e depois voltar no simples. Tudo se resume em relacionamento com Deus. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, para sempre é o mesmo. Ele anseia se relacionar comigo e com você. Foi por isso que ele enviou a Jesus, para que nós tivéssemos livre acesso a ele. A questão é que ele não vai te obrigar, me obrigar, ele não vai amarrar a gente e nos forçar a fazermos a vontade dele. Não. Às vezes a gente até queria que fosse assim, né? Ia ser mais fácil, né? Ah, o que você está fazendo? Eu não queria fazer, mas estou fazendo aqui o bem, a vontade de Deus. Pois é, mas isso não acontece. Nunca aconteceu, não vai acontecer, porque o Senhor é um Deus que traz libertação. E um Deus que traz libertação não vai trazer prisão. Não, ele traz a liberdade para mim e para você. Mas ele gostaria, ele gosta, ele quer, ele anseia para que por meio de um relacionamento entre ele e nós possamos sim obedecê-lo, fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E obedecer a Deus, gente, é tipo obedecer uma mãe que ama o filho, tá? Um pai que ama o filho. O pai que ama o filho, ele fala o que é para o filho fazer? Algo que será prejudicial para o filho? Algo que será danoso para o filho? Não. Ele quer o bem do filho. Ele quer que o filho seja melhor do que ele ainda, né? Os pais terrenos. E o Senhor, além de querer o melhor para mim e para você, ele tem todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria. Oi, gente, nossos pais erraram e talvez continuem errando, né? Para quem ainda tem pai. E se você é pai, você erra e vai continuar errando. É natural, é humano. Agora, e o nosso Pai poderoso, Deus, que não erra, que não peca? Gente, como que você não vai querer? Como que eu não vou querer obedecer um Deus desse?
Um pai amoroso desse que me ama e que é o melhor para mim. Bom, a questão toda é, se a gente parar de olhar para trás e olhar para frente, a gente vai conseguir crescer, prosseguir, né? A gente tem que escolher abandonar o passado, né? Ah, porque foi assim? Ah, porque era assim. Falamos um pouco sobre isso ontem também, se você não viu, te convido a assistir a live de ontem. Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, né? Precisamos nos relacionar com o nosso Pai. A questão é que se eu ou você estivermos pensando ainda, decididos ainda a olhar para o passado, o Espírito Santo pode transformar isso na nossa vida. E é aí que é a grande questão, sabe? A gente para de tentar fazer as coisas sozinho. Deus não te obriga a fazer, mas Ele te convida a ir junto, né? Ele te convida a capacitar você. Ele convida você a ter um relacionamento com Ele de modo que você seja fortalecido. E com a ajuda dEle, com o guiar e o conduzir dEle, nós possamos ter nossa vida transformada a cada dia, transformada de fé em fé, de glória em glória, sabe? Constância, aperfeiçoamento. Toda essa mudança começa com arrependimento e depois decidindo, né, deixar Cristo assumir o controle e o senhorio da nossa vida. O controle não de pegar e fazer para nós, não. O controle de estar acima de nós, de a decisão dele ter um peso maior do que, da vontade dele ter um peso maior do que a nossa vontade. Para isso precisamos nos relacionar com o Senhor. Eu te convido a parar um momento hoje, conversar com Deus, refletir junto com Ele sobre como está a sua vida, como tem sido o meu comportamento, como tem sido o meu relacionamento com o Pai. Reflita sobre isso. Tome decisões de acordo com a vontade de Deus. Você vai colher os frutos, ainda nessa terra. Porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Os ramos precisam dar frutos. Meu convite para você, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia cheio da graça abundante dele derramada sobre você e que você seja cada vez mais abençoado, cada vez mais cheio da glória de Deus sobre você, para que ela transborde e alcance as pessoas ao seu redor. Deus te abençoe, um ótimo dia e até mais.